O problema da queda excessiva de cabelo é enfrentado por muitas pessoas, independentemente do género e da idade. Existem diferentes tipos e estágios de calvície, bem como os fatores que afetam o problema. Para entender como combater essa doença, é necessário conhecer sua essência e tentar evitar seu desenvolvimento. Alopecia. O que é? Será mais fácil navegar pelo problema se você souber como a calvície é chamada de forma diferente. Nos círculos científicos, a perda excessiva de fios recebeu o nome de alopecia e foi incluída na lista de doenças graves. Importante. Há uma opinião de que a alopecia é uma doença contagiosa, embora, na verdade, ela não seja transmitida de pessoa para pessoa. Quando os cachos começarem a cair, as razões devem ser procuradas em você mesmo. Homens e mulheres, raramente crianças, são suscetíveis à alopecia areata, mas ela se manifesta de maneiras diferentes. Se na metade forte da humanidade a calvície aparece muito rapidamente na cabeça, nas mulheres, na maioria das vezes, apenas fios esparsos aparecem. A manifestação da doença pode ser vista não apenas na cabeça, mas também em outras partes do corpo, pubis, axilas, rosto, nos homens, no peito e nas costas. Não existe uma classificação exata da calvície, cada publicação médica distingue suas formas. A Small Encyclopedia indica esses tipos. Congênita e prematura, focal e seborreica, cicatricial e sintomática. De acordo com o grau de perda de cabelo, a alopecia areata é dividida em focal, quando a calvície toma conta de áreas individuais; difusa, quando há apenas queda de cabelo em todo o corpo. Alopecia difusa total, ausência completa de cabelos. Com base nas causas, as alopecias são classificadas nos seguintes tipos: alopecia nostálgica, seborreica, sintomática, androgénica e prematura. Este artigo fará uma revisão dos tipos de alopecia areata de acordo com um classificador enciclopédico, descrevendo as causas, os sinais e fornecer informações gerais sobre o método de tratamento. Fatores que afetam a doença. As causas da calvície são diferentes para cada espécie, algumas são determinadas geneticamente, enquanto outras são influenciadas por fatores colaterais. Em alguns casos, pode ser o autocuidado inadequado ou uma abordagem incorreta do próprio cardápio, a influência da profissão ou do ambiente. A tabela abaixo mostra as causas com referência às formas da doença. Causas da alopecia areata: forma de calvície em homens e em mulheres congénita, baseado em um distúrbio genético dos processos metabólicos prematuro, aumento da atividade da dihidrotestosterona, distúrbio dos níveis hormonais devido ao parto, menopausa, uso de anticoncepcionais. Seborreica: disfunção neuroendócrina das glândulas sebáceas que resulta em inflamação da pele do couro cabeludo. Sintomática: complicação após doenças sistêmicas graves, sífilis, a vitaminose negligenciada, doenças do tecido conjuntivo, etc. Entre os fatores específicos, podemos distinguir a doença da radiação e os efeitos tóxicos, cicatrização, traumas de vários tipos, queimaduras, feridas químicas, doenças fúngicas, pustulosas, lúpus e outras infecções virais. As mesmas razões que os homens. Mais fios bem puxados, uso de tranças africanas, extensões de cabelo focal, ou aninhamento. A ciência ainda não esclareceu as verdadeiras causas desse tipo de calvície, mas ao prescrever a terapia, leva em conta a influência de fatores endócrinos, infecciosos e tóxicos. Observação: o ímpeto para o desenvolvimento de muitos tipos de calvície pode ser chamado de estado psicoemocional de uma pessoa. O estresse é uma das causas da perda de fios. Já sabendo o que é a alopecia e por que ela ocorre, será mais fácil prevenir o aparecimento da doença, pois a maioria dos fatores depende da própria pessoa. Tipos de calvície. Para reconhecer mais facilmente a doença alopecia, é necessário estudar os sinais de sua manifestação, que cada forma tem a sua própria descrição da doença. Formas de alopecia. Sinais dos tipos de alopecia areata: congênita, ausência total ou parcial de folículos capilares, é hereditária. Quando a queratinização dos fios falha, eles podem não crescer e os que aparecem são esparsos e finos. O penteado consiste em cabelos de diferentes níveis, mas não se torna longo, pois os fios são constantemente quebrados. Prematuro também é conhecida como calvície androgénica e é mais comum em homens do que em mulheres. Os primeiros sintomas começam a aparecer na adolescência e, por volta dos 25 anos, a calvície está finalmente formada. Em alguns homens, a perda de cabelo começa na região parietal, em outros, na área frontal, e progride ao longo de vários anos. Nas mulheres,
Raramente as doenças capilares desse tipo chegam à calvície completa. A maioria termina com o afinamento normal dos cabelos. Seborreica. Manifesta-se por cabelos oleosos, com calvície abundante. A pele da cabeça caracteriza-se pelo afinamento difuso, misto, dos fios, sintomático assim chamada porque esse tipo de alopecia é uma forma complicada, associada a algumas doenças. Inclui sintomas de cicatrização, calvície focal, difusa ou total. Tudo depende da doença subjacente. Cicatrização sob a influência dos fatores mencionados acima. Áreas modificadas de tecido aparecem no couro cabeludo, as chamadas cicatrizes. Nas junções, o cabelo está completamente ausente porque os folículos foram destruídos. Focal não me fala por si só, a calvície se espalha em manchas arredondadas e aninhadas, começando a se desenvolver em locais diferentes. Os focos crescem e acabam se fundindo em manchas calvas maiores. A alopecia toma conta não apenas da parte cabeluda da cabeça, mas também aparece nas sobrancelhas, nos cílios, na barba e em outras partes do corpo. Em crianças, ela se manifesta por pequenos focos ou na forma de uma coroa semelhante a uma cobra, rastejando da parte de trás da cabeça até as orelhas. Às vezes, o cabelo pode desaparecer completamente e, nesse caso, estamos falando de uma forma maligna da doença. A calvície do ninho pode durar anos, transformando-se gradualmente em uma forma de calvície total. A tabela descreve apenas os principais sintomas de cada um dos tipos, mas eles também apresentam graus de calvície, diferindo na complexidade da manifestação. Também são levadas em conta no diagnóstico as fases de crescimento, durante as quais os fios começam a cair. Fase da alopecia classifica a calvície, como mencionado acima, de acordo com vários parâmetros, e somente os especialistas, após um exame aprofundado, poderão determinar em que estágio do crescimento do cabelo houve uma falha. Esse conhecimento ajudará a selecionar com mais precisão um conjunto de terapias. Os cachos passam por vários estágios de desenvolvimento, desde o despertar do bulbo até ao crescimento ativo durante o tempo designado pela natureza. A fase final é o resultado natural, levando à rejeição do cabelo antigo, que dá lugar à próxima geração. Atenção! Fatores que levam à alopecia aceleram o processo fisiológico de desenvolvimento dos fios, que caem mais cedo do que deveriam. Outros motivos simplesmente interrompem o curso natural dos eventos ou não permitem que ele se inicie. Ciclo de vida dos fios. Se considerarmos a calvície em fases, ela se apresenta da seguinte forma: o primeiro estágio do crescimento dos fios é chamado de fase anágena e dura vários anos, de 2 a 5. Durante esse período, ocorre a divisão celular e os folículos liberam os componentes necessários para criar a estrutura dos futuros fios. O bulbo aumenta de tamanho, o cabelo cresce e se alonga. Até 90% dos fios podem estar nesse estágio ao mesmo tempo. Nesse estágio de crescimento do cabelo, a queda de cabelo é rara e está associada principalmente a várias patologias ou impactos graves nos bulbos, quimioterapia e radioterapia, envenenamento por substâncias tóxicas, etc. Ponto e vírgula. Depois disso, o mecanismo de perda de fios é acionado em 3 a 4 dias e pode-se manifestar como alopecia total. A fase de transição é fase catágena, que normalmente dura cerca de meio mês. Nesse período, ocorre o processo oposto ao anágeno, o crescimento do cabelo é interrompido. A divisão celular do folículo é interrompida. A papila capilar se atrofia, o que leva ao encolhimento do bulbo, que durante esse período se move para a superfície da pele. O desenvolvimento da alopecia raramente é observado na fase catágena, pois não mais do que 2% dos cabelos podem estar nessa fase em um determinado momento. A fase final, o período de repouso, é chamada de telógena e dura aproximadamente 3 meses. Até 40% dos fios, ou melhor, seus bulbos, entram em um estado de repouso e se tornam maleáveis e com impacto mecânico. É no final desse período, pouco antes do início da anágena e da perda natural dos fios antigos, que o folículo começa a nucleação de um novo cabelo, que empurra seu antecessor para fora. E é nessa fase que os sintomas da calvície são mais visíveis. Informações adicionais. Durante o período telógeno, o cabelo é mais suscetível a influências patológicas e físicas. O início precoce dessa fase pode ser provocado por perda abundante de sangue, febres prolongadas e até mesmo uma preferência por várias dietas. Isso também pode incluir fatores femininos, como o parto e o uso de contraceptivos hormonais. Essa classificação é apenas parte do diagnóstico, que não leva em conta nem os mecanismos dos fios nem os fatores que os afetam. No entanto, a combinação de todas as classificações disponíveis da doença sob o nome alopecia fará com que o tratamento seja bem-sucedido. Terapia.
é impossível tratar a alopecia com métodos gerais. Em cada caso, as características individuais do próprio paciente e da doença em desenvolvimento, bem como os estágios da alopecia, devem ser levados em consideração. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico correto, mais eficaz será a terapia. Sobre como os medicamentos afetam esse ou aquele tipo de alopecia, você pode aprender com a tabela abaixo. Tratamento da alopecia areata, forma da doença e instruções de terapia congênita. A natureza genética da doença significa que é impossível curá-la. Na terapia, os médicos usam medicamentos que podem retardar o processo de queda de cabelo. Se a calvície já tiver aparecido, o efeito medicinal será impotente. A única opção é o transplante de fios prematuro nos estágios iniciais da doença. É usada uma terapia medicamentosa eficaz. Se isso não ajudar, recorre-se ao impacto nos folículos com a irradiação a laser. No caso de a cobertura capilar não se recuperar por 6 meses, o transplante capilar é indicado seborreica. Nesse caso, o principal tratamento visa a eliminar a causa raiz, ou seja, a seborreia. A terapia complexa também inclui tratamento tópico intensivo das raízes e dos folículos pilosos, bem como das células da pele. É importante reforçar o tratamento geral, bem como uma ingestão dietética adequadamente selecionada sintomática como essa forma e causada por doenças e fatores externos. Sua eliminação é suficiente para restaurar o cabelo. Também é necessário fortalecer todo o corpo, com a introdução de alimentos ricos em vitaminas e proteínas no cardápio. Cicatrização. Uma mancha calva de tecido conjuntivo no couro cabeludo é um julgamento sobre os fios, pois as cicatrizes fizeram com que o processo se tornasse irreversível. Se as causas de sua formação forem doenças, é realista, em algumas situações, evitar o aparecimento dessas áreas nuas na cabeça. Mas, na maioria dos casos, só há uma saída: o transplante focal. Essa calvície é a mais grave das formas devido à incapacidade de identificar a verdadeira causa. Portanto, a terapia deve ser bastante complexa e incluir não apenas visitas ambulatoriais ao médico, mas também a dispensa do hospital. No tratamento, são necessariamente prescritos complexos vitamínicos, ácidos pantoténico, fólico e nicotínico. Além dos medicamentos, use fisioterapia ou quimioterapia, bem como irradiação com luz ultravioleta. Todos esses métodos são apenas uma oportunidade para retardar o desenvolvimento ou a formação de novos focos. Portanto, em alguns casos, a terapia não funciona e a calvície continua a se desenvolver. Mas o transplante também não é uma solução, pois pode não ser eficaz ou ser contraindicado. Qualquer forma de calvície requer atenção cuidadosa com sua saúde. Para conseguir salvar seu cabelo a tempo, sem levá-lo à totalidade, é necessário eliminar o problema desde o momento de seu aparecimento, sem autotratamento. Importante, somente confiando oportunamente no médico tricologista, você poderá evitar consequências graves. Embora essa doença seja impossível de ser infectada, pois não é transmitida por nenhum meio, ela causará muitas dificuldades na vida.